Primeiramente, eu desejo agradecer o convite, a oportunidade de poder estar conversando com os senhores. Eu costumo dizer que nós, da área de saúde mental, temos sempre uma mania de conversarmos muito nós com nós mesmos, né? Então, estar conversando fora do gueto da saúde mental me parece bastante interessante e estimulante. Espero poder contribuir para que a gente possa trocar algumas ideias, discutir sobre o assunto da questão da saúde mental, o tema que seria para falar de hospitais psiquiátricos, né, em relação aos direitos humanos. Eu queria passar rapidamente, até assim, para a gente se situar, sobre essa questão do que seria a loucura, que é algo extremamente variável e que vai sendo visto de acordo com a cultura, com a sociedade, de formas diferentes, né? Tanto que a gente tinha, assim, na antiguidade, o louco era, inclusive, intermediário dos deuses, era visto como uma coisa sobrenatural, tinha todo um lugar naquela cultura. De repente, numa sociedade de organização mais feudal, né, tinha o seu lugar, né, porque não incomodava, se integrava nos campos, alguns fazendo alguma coisa mais artesanal. Então, e até esse momento não era visto como doente, né, e como doença. É exatamente quando vem a questão do boom industrial, a industrialização, em que as populações começam a sair dos campos para a cidade, né, a questão da urbanização, e que a doença mental começa a aparecer, porque o louco começa a não ter lugar, né? Que isso é um dado assim que eu acho que é importante a gente estar marcando, principalmente quando se fala de psicose, né? O psicótico tem suas normas próprias, então ele não se integrava numa sociedade industrializada onde o trabalho em massa, né, e repetitivo era exigido, ele não se escaldava. Então, nessa mesma ocasião, começa também a ciência a começar a desenvolver e a começar a tentar entender a questão da loucura como um problema de doença, né? São os primórdios, assim, da psiquiatria, mas enquanto doença coincide com essa dificuldade de se lidar com o chamado doente, né, o louco, de integrá-lo, né, naquela sociedade em organização, e se começa a tentar entender, né? Então, vem várias teorias, como uma doença de transtorno de humores, os tratamentos também eram os mais bizarros e estranhos possíveis. E quando ele começa a não ter lugar, começa então a ter o problema da exclusão social, né? As famílias mais abastadas guardavam os seus doentes, escondiam dentro de casa, né? Tinham o seu médico particular tentando fazer alguma coisa, mas isoladas. E se começa a usar isso na Europa, depois isso vem para o Brasil, os primeiros locais de confinamento, isolamento, exclusão, foram os porões das Santas Casas, né? Onde pouco se tinha o que fazer, não se tinha um conhecimento. A psiquiatria começa a avocar para si mesma, eu acho que aí a gente vê depois um perigo nisso, né? Como tendo a responsabilidade de dar conta da questão do enlouquecer, né, da doença mental, e com poucos querendo descobrir um enquadre dentro do modelo médico da doença mental. Eu acho que esse foi um dos furos, eu sou psiquiatra, mas é um dos grandes furos quando a psiquiatria avoca para si a solução da loucura, né? Aí o que acontece? Começa, como eu falei, nos porões, isolamento, confinamento, começam os primeiros lugares de tratamento, né, psiquiátricos, né, os mais estranhos possíveis, mas a resultante começa a ser o isolamento e a exclusão, né, principalmente as camadas menos favorecidas, os mais pobres, que não têm um lugar de volta. Passando um pouco aqui para o Brasil, esse processo
mais ou menos de aceitação, enquanto você tinha uma sociedade mais agrícola, menos urbana. Quando começam os processos de urbanização, passa-se pela mesma coisa da exclusão, que você já não há um lugar para o doente, né? Porque a necessidade é da produção em massa, né? Da produção, da norma, de seguimento de normas, tal, tudo contra o que o chamado louco não se enquadra. E, novamente, os porões das Santas Casas começam a servir de depósito. Né? Surgem no Império, por ocasião do Império, os primeiros hospícios, né? O Dom Pedro II no Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, São Pedro, são os primeiros. Nesse momento, os hospitais psiquiátricos são públicos, né? Porque era uma questão vista de saúde pública, e das camadas menos favorecidas, realmente, que eram os que iam parar nos hospitais psiquiátricos, os chamados hospícios que a gente vê hoje, né? Logo depois, no começo do século XX, por aí começa já uma influência europeia, um ranço ainda das questões da Alemanha nazista, né, da questão da seleção de raças e tal. Nesse contexto, a doença mental começa a ser vista como um desvio, né, seriam desviantes, né, de uma raça equilibrada, enorme, desvio de humores e coisas assim. E, novamente, também sofre o mesmo processo de exclusão, porque não se tem, até então, como tratar, a não ser confinar, e banhos frios, e não sei o que, sanguessuga. Tem umas tentativas, como eu falei, né, estranhas, mas não tem, de fato, um tratamento, é mais um confinamento. Né? Aqui em São Paulo, já mais para a década de 50, Franco da Rocha que idealizou, deveria ocupar o doente, já que estava lá confinado e ocioso, e a ideia dele, quando criou o Juqueri, era de fazer tipo fazendas agrícolas e ocupação tal, mas virou um grande depósito também humano, né? Chegou até ter cerca de entre 13 e 15 mil pacientes quando começou o seu processo de desativação. Só depois da década de 50 e tal, que se começa a testar as primeiras questões das drogas, né, o tratamento por medicação, ainda, mas mesmo assim com pouco sucesso. Né? Dentro da hegemonia médica, né, do poder médico, não se tinha a ideia de um trabalho mais em equipe, e a tentativa era sempre enquadrar como dentro do modelo médico, né, a doença teria uma causa, uma evolução e uma cura. E aí começa-se a patinar e a falhar, e a ter insucesso, não conseguia se dar alta, porque não se conseguia trabalhar com essa ideia, né, que era a questão da cura. Só muito depois que se começou a admitir, né, que a questão da doença mental ela ia além de uma doença do ponto de vista médico. Né? E toda problemática social, a dinâmica familiar, as questões de trabalho, quer dizer, toda uma série de questões que se envolviam e que mostrava que a doença mental ela ia além de uma doença exclusivamente médica, e que se começou, então, a tratar de uma forma mais completa, com a participação de outros profissionais da área da saúde, psicólogo, terapeuta ocupacional, mas o que eu queria sinalizar também nisso, de como tem sido difícil até a integração desses outros profissionais, embora se tenha a ideia de que eles têm toda uma contribuição, de que a loucura não se fecha dentro da área médica, mas como toda instituição fechada, e o hospital psiquiátrico é um belo exemplo de uma instituição totalitária fechada, o desenho, o esquema do poder fica muito claro ali, né?
E nessa pirâmide de poder, o fim de linha é o paciente. Então, ele é o excluído, o rejeitado e tal. Mas entre esse fim de linha e digamos, nessa hierarquia de poder, é bastante complicado essa integração. Então, durante muito tempo, se falava muito assim, os paramédicos, os profissionais da área de saúde, não médicos, não psiquiatras, que trabalhavam junto, né? Então, a ideia de equipe, eu tinha um supervisor que ele dizia que a equipe é sempre um vir a ser, né? É extremamente difícil ter, de fato, um trabalho de equipe onde os diversos saberes pudessem se complementar para tentar, assim, poder trazer um aporte novo à questão da doença mental, à questão da loucura. Aqui no Brasil, estou passando muito rapidamente para a gente ter uma ideia. Foi durante, mais ou menos, o período da ditadura militar que a doença mental passou a interessar ao setor privado. Até então, a gente tinha os hospícios, né, públicos, né, Juqueri, em São Paulo, em cada polo tinha o seu hospício e a sua legião de abandonados lá dentro. Mas aí descobriu-se um filão importante, né? Eu tinha um colega que costumava dizer que o doente mental é um cheque ao portador, porque aí começou-se uma legislação na ocasião que autorizava, né, o então INPS, que veio a ser o INAMPS e tal, do governo, a estabelecer convênios com clínicas particulares para dar conta do problema da saúde mental, que só aumentava, né? Muitos hospitais foram construídos, né, nessa ocasião, inclusive com dinheiro público a fundo perdido, né, para dar conta de internar. Aí, quer dizer, o que já era difícil passou a ter um outro viés, né, nesse período, que era assim, a internação, internava-se tudo. Então, o alcoolismo teve época que era um dos primeiros índices de internação, mais do que psicose. Né? Porque era um bom cliente. Né? O alcoolista, depois de desintoxicado, em geral, ele se prestava a ser auxiliar dentro do próprio hospital. Então, passou-se a ter muito mão de obra através dos próprios pacientes, quer dizer, foi um uso e abuso, né, do paciente. Só um parênteses aí, quer dizer, o paciente real, né, nesse sentido psicótico, normalmente não era o que se submetia a essas normas, não eram os auxiliares, não se prestavam a isso. E eram, por sua vez, talvez os mais violentados, porque eram tidos como difíceis, complicados. Houve uso abusivo, por exemplo, do eletrochoque, que foi descoberto nessa hora, que se fazia, inclusive, como processo punitivo, né, porque ele não se enquadrava. Né. Isso só... em Casa Branca, a gente... depois, se vocês quiserem, eu falo mais um pouco de Casa Branca, mas Casa Branca foi um dos grandes hospícios que tinha aqui, e que chegou num ponto, né, das equipes de supervisão que dizia ou muda radicalmente ou fecha. E houve, então, todo um trabalho de mudança. Hoje em dia é um centro de reabilitação para pacientes de longa permanência, que estava há muitos anos lá dentro. Outros centros foram criados, né, mas Casa Branca foi um processo interessante. E uma coisa que a gente viu quando começou fazendo o perfil dos pacientes era assim, que os pacientes que ficavam presos nos pátios, recebiam com frequência eletrochoques, punição, coisa que eram tidos como os pacientes problemas. A grande maioria deles tinha o diagnóstico de psicótico, né? E os pacientes cooperativos, né, muitos eram deficientes mentais, outras patologias mais leves e tal, que ajudavam o funcionamento lá dentro, auxiliavam na lavanderia, não sei o que. Quando foi feito um perfil para mudança, para implantação das residências terapêuticas, né, de tirar das enfermarias
e essas pessoas irem para residências ainda dentro do âmbito da Casa Branca, que é uma cidade aquilo ali, né? Antigamente foi um centro de hanseníase, né? Tinha tudo, né? E viu-se que os pacientes que estavam mais prontos para saírem do hospital, de poderem retomar, né, direito de cidadania, eram justos psicóticos. Aqueles outros que eram os bonzinhos, porque serviam ao sistema, né, eles tentavam se amoldar àquela pirâmide de poder, né, sendo serviçais, subservientes, tiveram muito mais dificuldades nessa questão do resgate, né, da sua identidade, de seus direitos de cidadania, assim, do que os esquizofrênicos, né, nos casos psicóticos. Foi um recorte interessante que a gente fez essa análise quando levantou o perfil, né, deles. Né. A minha teoria, que eu fiquei de refletir um pouco mais ainda sobre isso, é de que a própria psicose teria servido como mecanismo de defesa contra o massacre e a violência da instituição, né, psiquiátrica lá do hospício, né? Então, até delirar e alucinar e tal, como um afastamento que funcionou até como uma defesa, porque eles foram os que mais, depois, né, quando no processo, seguindo um outro olhar, um outro paradigma, né, foram os que mais, os primeiros a se integrarem nas residências terapêuticas, né. Essa questão da saúde mental, acho que São Paulo tem uma contribuição muito grande, eu diria São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Pernambuco, foram polos onde se discutiu muito e tentou se avançar, tentou se discutir a saída desse engodo que foi a proliferação dos hospitais psiquiátricos, com a cassação, né, da individualidade, do poder contratual daqueles indivíduos que estavam hospitalizados, e como retomar tudo isso, como resgatar, como oferecer um outro modelo. Quer dizer, para isso, em que os direitos, né, de cidadão pudessem ser reconhecidos, resgatados, retomados, o poder de contratualidade, e se viu que isso ia além do âmbito da psiquiatria, daí o concurso dentro da área da saúde de outros profissionais e até fora da área da saúde, no campo da sociologia, quer dizer, vários saberes teriam que se juntar para se ocorrer alguma mudança. Até então, o modelo de saúde mental se resumia ao hospital psiquiátrico. Tinha pouquíssimas ofertas em ambulatórios ou centros, isso era raro. Então, o caminho era assim, meio sem volta. Era adoecer, agravar esse adoecimento, ir para dentro de um hospital e com pouca chance de sair de lá. Normalmente, curiosamente, os hospitais eram construídos fora das cidades, né? Isso é um dado também, eles são bastante... Depois as cidades foram se aproximando e até englobou alguns deles, mas quando eles foram construídos, eles tinham que ficar o mais distante possível dos centros urbanos, né? Para incomodar menos, era questão de silenciar mesmo a loucura. E algo assim muito perverso, né? De dominação, tanto dentro da própria equipe, como no final de linha com o paciente. Esse modelo hospitalocêntrico, viu-se que ele era extremamente falho, não estava dando resposta, e daí que se começou a pensar num tipo de modelo onde pudesse funcionar em rede e pudesse atender assim, o usuário nos seus diversos momentos, né? Começar a prestar atenção na questão da prevenção, dos sinais do adoecer, tentar intervir naquele primeiro nível, no nível mais básico, oferecer serviços alternativos à internação, que não excluísse a pessoa do seu meio, ambiente. Essa foi uma luta que eu acho que São Paulo liderou muito. Eu tive o prazer de ser participante dessa
guerra, teve um momento que a gente até se auto-intitulava, o grupo que estava coordenando isso, do Exército de Branca Leone, porque enfrentávamos interesses muito fortes, né? Mas também começou a haver mudanças também no plano econômico, depois com a saída, a redemocratização do país. O hospital psiquiátrico já não era mais tão também aquele filão, né, que dava a possibilidade de gente correr, investir, empresários, né, de saúde, investir nesse campo, né, criar. Tinham alguns empresários de saúde, donos de inúmeros hospitais espalhados por aí, tá, né? Foram fechados, começou. Aí a dificuldade era assim, como abordar isso, como na prática intervir, né? Oferecer uma outra alternativa e poder interferir naquilo que acontecia. Quer dizer, infelizmente, o que acontecia era assim, apenas talvez a vigilância sanitária e tal, tinha acesso aos hospitais, muitas vezes esse acesso se restringia à sala da direção e pronto. E então se começou a criar uma equipe, a gente criou aqui em São Paulo, isso depois foi expandido em termos do Brasil, uma equipe multiprofissional de supervisão. Isso começou meio que ilegalmente, eu diria assim, porque a gente não tinha instrumentos, né, para autorizar a entrar, foi entrando meio na mar, nos hospitais, e vendo aquilo que acontecia, e, a partir daí, tentando sensibilizar as autoridades, e conseguiu-se, então, no começo dos anos 90, instrumentos que permitiam fazer uma avaliação desses hospitais com consequências, que não atendesse tal padrão, em termos de equipe, em termos né, dos recursos humanos, em termos da sua estrutura física, né, e do seu projeto terapêutico, sofriam sanções e deu-se uma série de alternativas de classificação para aqueles que cumprissem aquelas normas poderem ter uma remuneração melhor. A grande queixa do setor era que achava ser mal remunerada, na verdade era mal aplicado, né? Mas, enfim, começou-se a ter a possibilidade de se entrar nesses hospitais até então misteriosos, distantes, sem saber bem o que acontecia lá dentro, e de realmente interferir. Então, isso levou assim, ao fechamento de muitos e muitos hospitais. Hoje em dia, assim, a gente tinha uma oferta de leito assim, muito além da necessidade, né? E ainda mais se você fizesse a alternativa ao atendimento, que foram, então, ampliar os ambulatórios de saúde mental, depois otimizar esses ambulatórios como centros de atenção psicossocial, que seria uma instância alternativa à internação fechada, né, onde o usuário passa o dia inteiro em atividades, um número menor de pacientes na proporção em relação à equipe, logicamente uma atenção melhor. Serviços que eu chamo de filtro, até que é serviços de emergências psiquiátricas, proibiu-se os hospitais de internar, isso foi uma norma, eles não podiam internar diretamente, então os pacientes tinham que passar por serviços de emergência psiquiátrica, onde eles eram avaliados. Com isso caiu radicalmente a questão a quantidade, o número das internações, porque, né, em muitos casos, como eu falei há pouco, houve uma época em que o alcoolista estava entre primeiro e segundo lugar do número de internações. Isso aí cai radicalmente na emergência, porque começa a se ver o alcoolismo e outras drogas como um problema clínico, um problema que tem uma outra dinâmica, uma outra lógica de tratamento que não o da psicose em si, né? Enquanto você trabalha com o psicótico no sentido de abertura, né, de ajudá-lo a interagir, abrir e tal, no caso das drogas, é um tratamento, uma lógica dinâmica é uma outra que passa até mais
alguma coisa mais de enquadre do que de abertura, né? Então, a dinâmica é outra de tratamento. E criou-se, então, os CAPs especializados em álcool e drogas, logicamente, para a quantidade, para a população e para a necessidade do número de pacientes que tem, a gente está muito aquém ainda em termos de serviços, né? Ainda precisa se ampliar muito. Há uma falta de pessoal, né? Principalmente de médico psiquiatra, hoje em dia está uma figura mais rara, então isso é uma outra dificuldade. Mas com esses movimentos foi possível, então, que o Ministério da Saúde criasse portarias, né? A portaria 224, que disciplina como deve ser todo o sistema de saúde, né? Não só o hospital psiquiátrico, se detém muito na questão do hospital, mas todo o sistema, emergência, centros de atenção, hospital-dia e tal. Então, tudo isso está assim, mais disciplinado e era um instrumento para as equipes de supervisão, então, poder intervir, poder orientar e solicitar. Tem a questão da saúde, você precisa de ter esses instrumentos técnicos, ter direcionamento político, que nem sempre, às vezes, a gente conta com isso, quer dizer, uma política, uma intenção política nisso, e o financiamento do setor, né? Então, é uma questão de juntar essas três forças para reorganizar o serviço. Eu acho que, hoje em dia, a gente está nesse momento, nessa transição. Ficou provado de que a redução dos leitos não fez o caos que os empresários da saúde ameaçavam dizer que ia haver, né? Pelo contrário. E os hospitais que foram classificados, eles estão realmente dando uma rotatividade maior, até porque, dentro dessa normatização, a AIH, que é a autorização de internação, ela tem um limite, né? Antes se internava e o governo ia pagando ad eterna, né? Você tem uma validade da IH, né, de 45 dias, e a ampliação disso tem que ser muito bem justificada, e, normalmente, com isso se reduziu o número de internações e abriu espaço para possibilitar uma reinserção melhor. Uma outra vertente que se abriu é o que fazer com a herança, né? Porque, com todos esses hospícios disseminados, né, no país, primeiro os públicos, depois os privados, que multiplicaram assim rapidamente, foi criada uma população realmente abandonada, né, de longa permanência, pessoas que perderam, né, toda a sua capacidade, né, de individualização, que ficaram massificados e perdidos. Então, começou-se a trabalhar também na readaptação, na recuperação e reabilitação dessa clientela, tá? E chegou-se às residências terapêuticas. Também houve, nos últimos anos, também novas portarias e decretos, criando, né, programa de volta para casa, alguma coisa, incentivos, inclusive, aos municípios, às prefeituras, né, de poderem estar trazendo, recebendo, né, aquelas pessoas, o fulano que estava lá no hospital em Ribeirão Preto, que morava em São Bernardo do Campo, digamos, a prefeitura de São Bernardo poder receber aquela pessoa, o dinheiro da IH que financiava a internação dele ser investido em parte para a prefeitura montar residência, acompanhar os serviços, dessa pessoa ter um acompanhamento de saúde, em parte para o próprio usuário, para ele se manter. Então, esse esquema começou a ser usado e começou-se... Hoje eu tenho um número bastante significativo, não estou com ele agora aqui nem na cabeça, de pessoas que conseguiram já sair dos muros dos hospitais e com inserção na comunidade, né? São as residências terapêuticas. Esse é o lado, digamos, de tentar dar conta daquilo que é obrigação nossa, não foi gerado, né, pelo setor. E, por um outro lado, o de poder olhar a questão da doença, da loucura, de uma outra forma
que não seja simplesmente a vertente da medicalização, da hospitalização, com a consequente exclusão social, que é como vinha, né? Então, como poder estar trabalhando essas pessoas em oficinas terapêuticas, em coisas ressocializantes. Nessa ocasião, e por conta de todo esse movimento, houve um projeto de lei federal, né, acho que todos conhecem, do deputado Paulo Delgado, que normatizava, então, todo esse movimento da reforma psiquiátrica. Esse projeto foi bastante discutido, mas ele ficou adormecido assim, bastante tempo, e, enquanto isso, alguns estados criaram suas próprias leis, muitos deles baseados na lei de Paulo Delgado. Mas o projeto de lei depois ele foi sancionado como lei, a lei 10.216, com algumas reformas, foi aprovada com mudanças que a gente da área da reforma psiquiátrica, da área da saúde mental, até lamentou algumas perdas que teve que fazer para poder ter um projeto, uma lei federal que desse conta da questão da saúde mental. A lei do 10.216, ela se detém muito na questão da internação psiquiátrica. Por quê? Porque o lobby da hospitalar foi forte em Brasília, né? Os profissionais não tinham essa organização, essa capacidade de mobilização como tinha a Associação Brasileira de Hospitais. Isso deu um peso, então o projeto do deputado Paulo Delgado não conseguia caminhar, e quando ele foi aprovado foi com bastantes alterações, embora ele, na disposição inicial dele, ele fale da questão social, da ressocialização, então, ele se detém muito mais na normatização das internações, o que é internação voluntária e a internação involuntária, né, o tipo de internação, o período e tal, ainda gira muito. Isso faz, pelo menos para mim, ver assim, o poder da instituição fechada, né, que realmente o hospital mantém um poder muito grande. E com tudo que aconteceu, com a redução drástica de leitos que nós conseguimos, e depois que teve as equipes de supervisão de São Paulo, o Ministério da Saúde estabeleceu também, a nível nacional, as supervisões hospitalares, né? E isso foi feito em termos do país como um todo, né? A gente teve uma participação muito grande nesse movimento todo, mas alguns sobreviveram, mas assim, houve uma mudança, que eu diria, assim, em termos de equipe, do parâmetro, né, de pessoal, a redução do número de leitos, a melhoria da qualidade hoteleira, tal. Houve, sem dúvida, uma mudança. A questão, assim, que pelo menos que eu levanto, a resposta não passa só por aí. Claro que melhorou, mas a própria questão da hospitalização, ela tem que ser muito bem pensada. Porque no momento em que o paciente entra numa instituição fechada, ele é imediatamente, isso é na lógica do poder, ele é despossuído, né, dos seus direitos, do seu pensar e tal, né? Então, isso é, por si só, uma situação iatrogênica, né? Então, alguns projetos de lei estaduais que seguiam mais o pensamento algumas leis estaduais que seguiram o pensamento do projeto de lei feito, falava na extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos. Isso a lei federal já não fala, né? Que houve algumas mudanças, né? Porque a gente chegou à conclusão de que a hospitalização, principalmente nessas grandes instituições, nos macros hospitais, ela é danosa, ela é iatrogênica, né? Ela não dá resposta. Eu não sei se alguém conhece alguém que tem cura de uma psicose porque ficou internado 10 anos. Não tem. Isso não existe, né?
Então, quer dizer, como poder conviver com o diferente, quer dizer, a mudança de paradigma era exatamente isso. Como poder entender a psicose como um modo de ser diferente, como poder dialogar, né, nessa diferença, decodificar, né, o discurso psicótico, mas reconhecer nesse psicótico o cidadão que tem seu espaço e procurar e que espaço seria esse. Então, esse é o grande desafio, né, que propõe a reforma psiquiátrica, os trabalhadores da área de saúde mental. Não é fácil, porque se luta com muitos outros interesses, né? E tem o peso da questão hospitalar. Só citando um exemplo, eu trabalhei uma época num hospital aqui em São Paulo, onde havia uma população de pacientes moradores, e o meu trabalho nesse hospital era de estar coordenando um serviço de reabilitação para passar para os lares abrigados, residência terapêutica e tal. A proposta para esse hospital era assim, de implodi-lo, né? Implodi-lo substituindo por outros serviços, né? Oficinas terapêuticas, hospital dias, centro de atenção psicossocial, e manter uma pequena enfermaria psiquiátrica, porque não se trata de negar a questão da loucura, não se trata de negar que em determinados momentos alguém tem uma crise de tamanho tal que é necessária, né? Que é necessária a sua hospitalização para a sua própria proteção, para a proteção de sua família e tal. Essa hospitalização, muitas vezes, ela se dá conta no próprio pronto-socorro psiquiátrico, né? No pronto-socorro geral, a enfermaria psiquiátrica dá conta daquela crise e possibilita a pessoa retomar sua vida. Às vezes, essa crise é de um tamanho maior, que ela vai necessitar de um tempo maior de internação. Então, dentro dessa rede proposta, a prioridade era os leitos de internação psiquiátrica dentro do hospital geral, né? E o leito do hospital especializado seria, assim, a última instância, o mais reduzido possível, com aquela perspectiva de que eles deveriam ser extintos por causa dessa análise toda que a gente tem, de que ele trouxe mais malefícios do que benefícios para o paciente, né? A gente não conta ainda com essa autonomia de rede suficiente para dispensar o hospital mais especializado, né? E tenta-se que ele funcione da melhor forma possível, né? Girando o leito mais rápido para não cronificar como foi feito, né? Mas é um processo que está em andamento com muita dificuldade. Mas ela implica numa mudança que é muito difícil nesse momento ainda desse tempo, porque não é só uma mudança. A gente tem um arsenal de medicamentos, os laboratórios farmacêuticos têm feito avanços muito interessantes, a gente tem medicamentos para psicose hoje em dia, assim, de efeitos muito positivos, com poucos efeitos colaterais, a gente tem um avanço técnico por aí. A gente tem a integração, como eu digo, a equipe é um vir a ser, mas de tudo a gente se trabalha hoje em dia com uma equipe muito profissional, tentando ver as diversas vertentes, né, que conformam o indivíduo, né, na sua saúde mental. Mas para que isso de fato funcione, eu acho que a gente está no meio do caminho. É necessária uma mudança grande de paradigma, aonde se rompa de vez com o modelo, com o hospital no centro, não é o modelo hospitalocêntrico, aonde haja um equilíbrio de saberes entre o saber médico, psiquiátrico e os demais saberes, né? Que se pare de usar a linguagem dos paramédicos, né? Mas realmente da equipe de trabalho, né? Então, se comece a pensar no psicótico como um cidadão que perdeu seu poder de contratualidade, como ajudá-lo a retomar esse poder contratual, com a sua diferença, né? Isso passa, inclusive, também por uma questão, eu acho que psicodinâmica de cada um de nós mesmos. Quer dizer, a loucura assusta,
né? Então, quanto mais longe ela estiver de mim, melhor. Eu penso que assim eu me garanto como sadia. Acho que tem muito isso, tem um movimento da sociedade de se proteger da loucura, porque é uma coisa que não se sabe bem como é que é, o que é isso, né? Como é a mente de alguém diagnosticado como um psicótico, né? Esse é um dos motivos da exclusão, né? Está lá, está sendo tratado, meu familiar está sendo cuidado, eu me pacifico, não me culpabilizo, porque ele está sendo cuidado. Na verdade, ele está afastado, depositado numa instância lá, e a cura, digamos, ela não acontece, né? Então, eu acho que é algo ainda que se persegue um pouco. Eu acho que, em linhas gerais, seria isso. Eu gostaria mais agora que a gente pudesse conversar um pouco, se tiver perguntas ou coisas assim que a gente possa trazer alguma coisa que eu tenha esquecido no momento.